Boa tarde, pessoal. Não sei se vocês já estão vendo, acredito que sim, a minha tela. Eu vou falar um pouquinho sobre autoscaling, acho que talvez não no sentido normal das coisas que a gente já está acostumado ali, como recursos e tudo mais. Eu só um overview bem legalzinho aqui sobre umas ferramentas que nós temos utilizado aqui na seguradora que eu trabalho. Bom, inicialmente uma breve apresentação de quem eu sou, o que eu faço, por que eu estou aqui. Bom, eu trabalho como SRE na Tio Seguros, estou lá numa área que é até bem enxuta, mas a gente trabalha com bastante coisa bacana, Kubernetes, Cloud, automação, Python, enfim, tem uma série de coisas legais. Quando a gente fala de seguradora, geralmente a gente não pensa que dá para fazer coisas legais ali dentro, porque é engessado, porque, enfim, mas é um lugar super bacana de se trabalhar. Eu sou mãe, também tenho uma filha de 2 anos, e ela logo chega aqui e vai me falar que está cheio de bug as coisas, então já tenho uma estagiária em treinamento também. Sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas, com uma especialização em arquitetura de software. Então, eu sei um pouquinho de desenvolvimento, mas meu foco maior aqui é infraestrutura, containers, microserviços e coisas do tipo. E aí, agora, dar um breve overview do que é scaling, por que a gente usa, e depois seguir aqui com as outras ferramentas que a gente pode utilizar para melhorar essa questão. Então, inicialmente, quando a gente pensa em escalonamento, a gente tem 2 formatos que são muito comuns. O primeiro é quando você aumenta ali as instâncias, e a gente chama de escalonamento vertical. Esse escalonamento, eu vou aumentar o tamanho de uma máquina, então eu tenho uma máquina, sei lá, com 4 GB de RAM, eu vou colocar 8, talvez, ou, enfim, 16, e assim por diante. CPU também, etc. Mas é uma única máquina, a gente não consegue ali fazer se ela der algum problema, der alguma coisa, a gente não consegue distribuir essa carga de uma forma melhor, porque ela ficou indisponível. Já o escalonamento horizontal, ele é um pouquinho mais inteligente, porque a gente distribui a carga entre uma quantidade X de instâncias. Lógico, a gente tem que colocar ali um escalonamento finito, né, porque quando a gente escala demais e tudo dentro, talvez, de um cluster de Kubernetes, de uma cloud, ou a gente vai pagar muito, ou a gente vai derrubar alguma coisa. Porque, basicamente, os recursos, eles também são finitos, né, por mais que a gente consiga distribuir isso e consiga ter diversas instâncias de uma mesma aplicação rodando ali de N formas, a gente tem ali um limite, seja ele financeiro, seja ele referente à aplicação mesmo, enfim, ou a quantidade de recursos que a gente tem ali dentro seja de um cluster, seja de um conjunto de máquinas virtuais, seja ali dentro de um budget pré-definido, né? E aí, eu vou falar de Kubernetes, porque o foco aqui, essa ferramenta que eu vou mostrar mais para frente, ela é baseada para escalonamento dentro do conceito de microserviços. Então, quando a gente tem um container, a gente tem ali aquela distribuição horizontal, que é quando a gente distribui uma quantidade X ali de pods, de camadas, de containers, de aplicações ali que rodam com o mesmo conteúdo, e que a gente pode distribuir isso colocando ali um load balancer na frente para distribuir melhor essa carga. Distribuindo isso, a gente consegue ali, talvez, ter um scaling um pouquinho mais inteligente do que esse normal, né, de ter alguém ali olhando, de ter alguém ali pensando em como isso vai ser feito de uma forma mais manual, por exemplo. Então, a gente tem um carinha que olha ali, talvez, CPU, memória, networking, se a gente customizar um pouquinho mais, mas o padrão é memória e CPU, e aí escalar essas aplicações, né, e fazer com que a gente tenha uma distribuição de carga maior quando atinge um certo limite desses recursos. Então, eu tenho, sei lá, 80% da minha CPU sendo utilizada ali no container. Então, ele vai lá e cria mais um e distribui essa carga, então fica 40-40 ali, bonitinho, a gente consegue ter mais quantidade de recursos ali de uma forma rápida e fácil. E aí, na sequência, aqui na seguradora em que eu estou trabalhando, a gente utilizou o QEDA. O que o QEDA faz, o que ele é, enfim, ele nada mais é que um autoscaling personalizado e mais inteligente. Então, ele é orientado a uma série de coisas. Pode ser eventos, pode ser métricas do Prometheus, pode ser banco de dados, alguma coisa lá dentro que faça sentido, enfim, eventos na cloud, então CloudWatch que dispara, sei lá, alguma coisa ali que esse vídeo diferente, ele faz com que a sua aplicação escale ali de uma forma mais inteligente. Então, a gente pode ter uma série de recursos ali que permitem esse escalonamento e essa questão de ter ali disponível a sua aplicação rodando de uma forma mais fácil e distribuída também, de forma que os seus usuários finais, que todo mundo que estiver consumindo aquela aplicação possa ali
conseguir consumir da melhor forma possível, sem que o recurso ali se esgote tão facilmente, né? E por que eu preciso disso, né? O autoscaling de CPU e memória já não era útil, já não funcionava super bem, já não dava super certo, enfim, não preciso disso, ou, enfim, talvez uma métrica customizável seja muito difícil. E aí, quando a gente fala de métrica customizável, a gente não precisa ter uma série de scripts, uma série de pessoas ali programando, planejando e tudo mais, que esses eventos ocorram e que a gente consiga escalar isso de uma forma inteligente. No caso de utilizar o QEDA, a gente utilizou bastante ele para garantir um escalonamento mais inteligente, ao invés de recurso de máquina, na questão dos eventos, a gente tem algumas coisas orientadas a evento aqui, mas eu acho que é uma arquitetura que é bem comum. Você tem um evento que dispara outra coisa, que gera uma ação, sei lá, tem um meio de pagamento, preciso que uma pessoa seja aprovada no cartão de crédito, por exemplo. Então, vou lá, disparo um evento, e aí isso vai sendo trigado entre os microserviços que se conversam ali por assuntos distintos. Eu tenho um microserviço de aprovação, um microserviço de análise de fraude, enfim, cada trigger dessa é um evento que vai indo de serviço em serviço, né? Então, tendo um evento disparado, eu posso escalar minha aplicação ou não, dependendo da quantidade de requisições, de eventos que estão chegando para mim, né? E outra coisa também que é muito legal e muito bacana, que a gente utilizou bastante aqui, é economizar os recursos e apps que ficam ociosos. Então, basicamente, se eu não preciso que a minha aplicação esteja disponível ali o tempo inteiro, para que ela vai ficar startada, né? Eu estou consumindo recursos do meu cluster, eu preciso de uma quantidade maior de máquinas para suportar isso, e não precisando que esses serviços fiquem de fato startados, né? Então, acontece muito pelo fato do cenário também permitir, né? No caso, por ser uma seguradora, a gente consegue processar coisas não de forma tão síncrona, né? Então, não precisa ser tão rápido, não precisa, posso esperar um tempo ali, deixar a aplicação subir e tudo mais, porque já não dá o timezinho até subir o recurso ali, né? Enfim. Mas, no nosso caso, faz bastante sentido por conta do cenário privilegiar essa questão de poder deixar ali a aplicação, esperar um pouquinho, e ela conseguir startar depois desse tempo aí do evento ter chegado e a aplicação subir, né? E também utilizar os formatos diferentes para escalonamento dentro do cenário de empresa. E o que eu quero dizer com isso se eu tenho um Mongo lá funcionando e o evento é gerado por lá, eu posso pegar de lá. Se eu tenho um Prometheus, uma métrica customizada que faz sentido para o meu negócio, eu posso pegar de lá. Um Rabbit, um SQS, enfim. Tem um montão de formas aqui que a gente pode estar utilizando para fazer esse escalonamento acontecer de uma forma inteligente. Então, ele é rentável e interessante para o negócio também. Aqui é um pouquinho da arquitetura, né? Então, basicamente, o que ele faz? Ele serve de ponte intermediária ali entre o meu workload, que é o meu deploy, e o meu HPA. Então, ele fica ali dentro como um CRD, que é uma aplicação custom dentro do Kubernetes, e aí ele interage com a API mesmo, como se fosse um recurso nativo. Então, eu vou criar objetos do tipo scaler, do tipo controller, do tipo metrics adapter, lá bonitinho, e aí eu vou ter coisas rodando que vão entregar esses eventos baseados no HPA, e aí já fica mais customizado. O HPA já é uma coisa nativa do Kubernetes, acho que talvez algumas pessoas aqui já conheçam um pouquinho, e ele vai basicamente ser abstraído ali entre esses dois itens. E aí, né, um pouquinho dos conceitos, aqui o primeiro, o scaler, né, no caso, a gente pode, como eu falei, né, ter uma série de coisas ali dentro que permitem que a gente possa escalar as nossas aplicações. Então, pode ser uma cron, pode ser uma fila, banco SQL e NoSQL, plataforma de monitoramento, e aí, no caso, eu estou falando de um Datadog, de um Prometheus, enfim, até as pagas, eles têm suporte, né? Se surgir algum evento lá dentro, é possível trigar. Eventos cloud, aí, no caso, sei lá, o CloudWatch, que alertou porque, sei lá, está consumindo muita CPU, por exemplo. Então, eu posso pegar esse evento e falar que eu preciso escalar mais da minha aplicação XPTO lá dentro do meu cluster, né? Seletores Kubernetes, isso já é o padrão, né, do HPA também, então eu consigo lá escalar as minhas aplicações a partir desses seletores. Tanto o Replica Set, por exemplo, coisas do tipo, já utilizam esse formato, então é fácil de pegar lá uma label e falar, tipo, essa label aqui precisa escalar quando chegar a tal nível. CPU e memória, e serviços externos. Os serviços externos, eles são um pouquinho customizáveis ali, você consegue programar alguma coisa para gerar esses eventos e tudo mais, mas ele consegue captar isso também dentro da própria API. O Trigger Authentication, nesse caso, ele é baseado ali na autenticação dos serviços, né, para você comunicar o seu cluster de Kubernetes, por exemplo, que está numa nuvem
diferente, sei lá, de uma AWS, por exemplo, você vai precisar de um Access Security Key, vai precisar de um Service Account, enfim, precisar de alguma senha ali, alguma coisa que gere isso. Você pode até integrar com o Vault mesmo, é uma ferramenta de segurança que permite essa questão de segurança maior ali da criptografia da senha, de você conseguir retornar aqueles dados ali e autenticar de uma forma mais segura do que o Base64, que é o default do Kubernetes, por exemplo. Então, você não precisaria deixar lá dentro e criar uma vulnerabilidade, digamos assim, lá dentro do seu cluster, você pode estar integrando com outras coisas. Mas essa questão aí é só realmente para fazer um meio de campo de autenticação, seja, sei lá, de um banco de dados, seja de uma fila, seja do que quer que seja, ali dentro na hora de configurar o seu esquema. Quando a gente fala de CPU e memória, não tem necessidade de ter essa autenticação, né? Ela basicamente funciona quando a gente precisa sair ali do mundinho do cluster mesmo. O Cluster Trigger Authentication, ele tem a mesma funcionalidade, né, de trazer essa questão de autenticação, mas ela é gerada de uma forma global. O anterior, ele basicamente é segmentado pelos namespaces que existem dentro do cluster. Então, basicamente, quando você tem lá um cluster em pé, tudo bonitinho, ele vai ser segmentado ali por, sei lá, nível de aplicação, talvez, ou então por nível de ambiente, enfim. E aí, nesse caso, não, né? No Cluster Trigger Authentication, todos os namespaces conseguem enxergar essa autenticação e, a partir disso, gerar ali os escalonamentos de uma forma mais simples também, sem que você precise criar. Claro que, né, se não tem necessidade de você distribuir essa autenticação, é mais seguro deixar isoladinho ali no namespace e não dar acesso para todas as aplicações, porque não tem a necessidade de deixar isso mais inseguro dentro dos cenários mesmo de autenticação. Né? E aí um pouquinho da demo, né, como nós somos DevOps, SRS, e gostamos de automatização, e gostamos de ver as coisas funcionando, e gostamos de entender o que está acontecendo ali, eu vou mostrar um pouquinho de como é que é essa questão ali, e é super simples, inclusive, de ser feita, né, essa instalação, essa configuração e tudo, mas, no geral, é legal também ver como é que funcionam as coisas. Um videozinho demo. Ele vai iniciar aqui. É bem rapidinho, tá? Então, basicamente, eu instalo ele com o Helm, e aí adiciono a chart antes, né, e depois já instalo ali dentro de namespace. E aí depois eu vou mostrar o que os pods, então ele vai gerar 2 itens aqui, que é o operator dele, que é o controller, né, e vai também gerar a API de métricas externas. E aí ele fica criado dentro do cluster mesmo, tá? Então, basicamente, é um dos esquemas de YAML que traz aqui para a gente tanto a questão de autenticação, como o objeto que vai ser escalado, então, no meu caso aqui, é uma fila SQS, né, e aí temos os access e secret keys. Claro, né, como eu falei, não tem tanta necessidade de deixar aí, pode usar o vault, pode usar outras coisas também para autenticar, e não deixar tão na cara. Mas aí é só um mapzinho, essas secrets nem existem mais, então tá tudo certo. E aí é uma criação fake do YAML mesmo, né, mas se você der um apply direto no driver, no final ele vai criar tudo certinho e bonitinho dentro dos scalings ali, e gerar os objetos para a gente. E aí, no caso, né, gerou o secret, o authentication que eu tinha falado, e o objeto escalável. No caso era o SQS, mas poderia ser qualquer outra coisa. E aqui são as APIs que são criadas, né? Eu acho que é bem importante a gente entender também que o CR dele existe ali dentro e ele é meio que uma assinatura da API que vai ser utilizada e quais os parâmetros que ele aceita ali dentro. Então, ele precisa, talvez, enxergar o serviço, ele precisa enxergar o que está rodando numa porta determinada, enfim. Ele tem algumas especificidades ali para falar que aquele objeto dentro do cluster, ele é algo que vai ser utilizado, que vai ser consumido ali dentro, né? E aí, dentro disso, o que é importante a gente entender, a gente saber, e por que foi feito todo esse cenáriozinho aqui? Porque realmente é uma coisa que ela é simples,
E, evidentemente, a gente consegue compreender que basta instalar e tudo mais. Claro, sempre prestando atenção se realmente subiu o pod do operator, da métrica de API, porque acontece muito também dessa assinatura, por exemplo, estar como falsa, e a gente não conseguia subir mais nada, porque ficou lá no métricas lá que está falso, e aí ele começa a dar um erro lá, que o Kubernetes não consegue enxergar isso, e é realmente, tipo, muito semelhante ali a, sei lá, quando você sobe o metric server do Kubernetes para dar um top, alguma coisa lá, e os seus deploys param de funcionar completamente ali, porque você não consegue mais ter esse cenário de que está tudo ok dentro do cluster. O cluster consegue enxergar que as coisas ali não estão funcionando do jeito que deveriam, né? E aí, vou avançar mesmo. Aqui são algumas referências, né, do que eu trouxe e por que eu fiz isso e de onde a gente pode utilizar e tudo mais. Então, acho que é bem importante, talvez, também entender o porquê das coisas quando a gente vai ter ali, subir alguma coisa, quando a gente vai entender o porquê que dá um problema ou tudo mais, que nem eu falei dessa questão da assinatura dos serviços, né? Ele basicamente, se eu não tenho aquela assinatura ali, ele dá um erro super aleatório, assim, de, o external metrics não pode responder. E aí você não sabe de onde que veio aquele erro, não sabe por que está acontecendo aquilo. Então, acaba acontecendo ali de você ficar ter um tempo perdido ali, sem poder rodar seus deploys e tudo mais, enfim. Isso é um dos problemas, né, mas poderiam ter outros ali, uma falha de vulnerabilidade ali, porque você deixou, sei lá, um Access Security Key com permissão de administrator para o cluster, por exemplo, e não autenticou lá e alguém conseguiu essa key, por exemplo, e começa a escalar suas coisas na cloud, por exemplo. Então, é importante saber, é simples, fácil de administrar, mas também acho que exige um pouquinho ali de cuidado da gente conseguir trazer isso de uma forma que seja mais viável ali dentro do cenário de negócio, que a gente consiga trazer isso de forma, assim, viável realmente, né, que a gente traga mais soluções do que problemas, como eu falo, né, a gente é CRE, a gente adora automatizar, e acho que meu sonho de vida é, tipo, arrumar alguma coisa aqui que faça tudo por mim, e que não precise ter mais pessoas ou times ali olhando esse escalonamento ali de forma manual, ou até mesmo por recursos que não são tão viáveis, assim, né, CPU em memória, e talvez rede não é sempre um bom recurso ali de métrica para se escalar alguma coisa, né, então, basicamente, quando a gente tem um scaling ali que é um pouco mais inteligente, que é orientado a eventos, que é orientado a algum cenário pertinente ao negócio, a gente consegue fazer com que as coisas funcionem melhor. E não só funcionem melhor, mas que também sejam mais próximos do cenário que a gente necessita dentro da nossa empresa e tudo mais, e que as pessoas que consomem isso no final, elas tenham aquele recurso ali sendo bem aproveitado, que a gente tem ali, as nossas máquinas com um recurso otimizado, que a gente gaste menos quando vai escalar uma quantidade grande de máquinas, enfim. Então, tem uma série de coisas que realmente são super úteis ali na hora de fazer. Até, por exemplo, sei lá, criar um custom metrics no Prometheus, é super fácil, tipo, cria lá, tem até libs, por exemplo, que já expõe barra métricos ali com métricas que são mais pertinentes a aplicações, por exemplo, e tudo mais, e escalar por isso é muito mais viável do que escalar por CPU, por rede, ou qualquer coisa do gênero, mais voltado para a máquina. E aí é isso que eu tinha para falar para vocês, né, basicamente, que são os meus contatos, então se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais cenários, que se pode utilizar o quê, da por que utilizar, enfim, outras coisas também sobre DevOps, SRE e tudo mais, estamos disponíveis aqui, estou passando no Twitter e o LinkedIn, mas tem meu GitHub também, se vocês quiserem, eu forneço, não tem problema. E é isso.